Bom, pessoal, nós estamos aqui no canal Pense e estaremos entrevistando o pastor Tiago e editor-chefe da editora Fiel. Pastor Tiago, como é que funciona esse processo de editor-chefe? O senhor trabalha tutelando várias outras pessoas que também coordenam a escolha de livro. Como é que funciona esse processo de editor-chefe? Muito bem, só quero cumprimentar o pessoal que está acompanhando a gente aí, dizer que é um prazer estar falando com você aqui, né, e visitar a cidade de Campina Grande mais uma vez, participar dessa conferência, né, que está focada na Palavra de Deus. Muito bem, sobre a produção e edição de livros, né, o papel do editor-chefe é o de selecionar os livros que a casa publicadora produz, né? Eu costumo brincar com as pessoas que não é um trabalho ruim quando a gente é pago para ler livros, né? E eu também brinco que os livros da editora Fiel são culpa minha, né? E com isso eu quero dizer simplesmente que a responsabilidade que tenho é a de selecionar tudo que a casa produz, né? Então, esse é um processo assim que envolve bastante trabalho, bastante pesquisa, não é? E que é fundamentado em alguns critérios, né? Por exemplo, no caso da Fiel, que é uma editora confessional, uma editora evangélica, que está na tradição reformada, né, com base então nos valores, na confissão de fé, né, na posição doutrinal da casa, que eu vou selecionar os livros que a gente vai publicar, né? Então eu me pauto por isto, né? E além disto, além do aspecto doutrinal, teológico, né, confessional, há também a linha editorial, né? A Fiel, por exemplo, publica obras mais populares e mais voltadas para lideranças, né? Não é especializada, por exemplo, em obras mais acadêmicas, embora a gente publique algumas obras acadêmicas, né? E também no passado, né? Só não é uma coisa muito frequente, porque não é, vamos dizer assim, o carro-chefe, né? A principal linha editorial nossa. A nossa principal linha editorial é literatura voltada para lideranças, especialmente pastores e ensinadores, só que de corte um pouco mais popular, né? E então, assim, a gente precisa se pautar por alguns desses critérios, sobretudo o confessional, mas também o da linha editorial. Aquilo que também é publicado por outras casas publicadoras acaba sendo uma referência para a gente, quer dizer, num universo em que nós temos poucos livros publicados, especialmente aqueles traduzidos, né? Em comparação com o universo de fala inglesa, por exemplo, a gente não deve se dar ao luxo, de fazer muita coisa repetida, né? Então, se tem uma casa publicadora que está publicando um determinado autor ou uma determinada linha, né, de livros teológicos, é bom deixar que eles façam isso, né, e a gente procura outra coisa, porque assim a gente aumenta e diversifica mais, né, a produção de literatura na nossa língua portuguesa, né? Afinal de contas, o propósito da produção de literatura evangélica, né, teológica, confessional, é servir o povo de Deus, servir a igreja, né, é providenciar material que ajude na reflexão, né, de temas teológicos, nos estudos de pessoas que querem, né, aprofundar o seu conhecimento, né? Então, o nosso alvo é esse, né? Não é tanto fazer livros por fazer livros, né? O sábio já disse que não há limites para escrever livros, né? E o estudo demais é enfado da carne. Então, a gente precisa, assim, ser criterioso, né? Na seleção e na produção daquilo que a gente realmente acha que vai abençoar, ajudar as pessoas, né, que querem estudar mais a Bíblia. É muito interessante, né, conhecer um pouco da visão que molda, né, a editora Fiel, e a gente percebe nitidamente nas publicações o quanto isso fica claro, né? E essa preocupação em preencher espaços específicos dentro da igreja cristã. Principalmente eu tenho observado assim, muitos livros no sentido de fortalecer a igreja, de fortalecer a liderança da igreja, muito interessante. Outra questão, Tiago, que eu tinha falado. Quando eu disse que você é editor-chefe, é porque você coordena também outras pessoas que fazem esse mesmo papel que você? Sim, normalmente esse título, né, editor-chefe ou redator, que é utilizado não só em editoras evangélicas, né, mas no mundo editorial de modo geral, mundo jornalístico, né, é o título daquela pessoa responsável pela área editorial, né?
E a Fiel me deu esta confiança, a responsabilidade, né, de dirigir os trabalhos editoriais da casa, né? O que significa, eu assino todos os livros, né? O que significa que todos os livros que a Fiel publica, neste caso, porque eu ocupo esta função, né, eles precisam passar por mim antes. Quer dizer, eu sou aquela pessoa que vai realmente determinar o que vai ser publicado pela casa. Claro que eu também respondo para um conselho, para diretores e tudo mais. Normalmente, quando eu preparo a seleção de obras a serem publicadas, né, conforme os critérios que diz que a gente tem, eu vou submetê-las, né, à liderança, à direção da Fiel, e se eles aprovarem a minha seleção, aí a gente vai em frente com elas, né? E assim, a gente tem pessoas lá na casa que trabalham e que ocupam funções diferentes na área editorial, né? Eu tenho uma pessoa, por exemplo, que trabalha comigo ali, faz um trabalho muito competente, o nome dela é Renata Cavalcante, né? Ela tem sido a editora de livros, especialmente de literatura, que é voltada para o público feminino, alguns livros para crianças, né? E então ela tem a responsabilidade de me ajudar na pesquisa de materiais, tanto em língua estrangeira, como também de autores nacionais nessas áreas, né? E aqueles livros que ela entende estarem dentro dos nossos critérios, ela vai fazer uma análise prévia, vai trazer para que eu possa aprovar, né? E uma vez aprovado, ela mesma vai fazer a coordenação da produção do livro, né? Quando é um livro, por exemplo, estrangeiro, traduzido, as etapas de produção começam com a pesquisa, né? Muitas vezes em visitas que a gente faz a feiras literárias no estrangeiro, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem boas feiras literárias evangélicas, né? E a partir dessa visita e dessa seleção inicial que a gente faz, é preciso fazer um contrato de royalties com a editora publicadora responsável lá fora, né? Depois as etapas de produção vão envolver tradução, né? Revisão ortográfica, preparação de texto, copy desk, né? Diagramação, arte final, né? Formato do livro, todas essas decisões que o editor acaba tomando, né? E as pessoas envolvidas na produção editorial, né? Então a gente tem na equipe pessoas que ajudam nessas diferentes áreas, né? E o editor ele está nas duas pontas, lá no comecinho de tudo, quando os livros são selecionados, e na ponta final, antes do livro ir para a publicadora, eu gosto de... O editor, alguns revisam, eu não reviso. Não é, acho que essa não é exatamente a minha área de expertise, né? Tá fora do meu métier. Mas eu leio tudo que a gente publica. Lá na ponta, antes da gente publicar, e no final, quando está pronto para ir para a gráfica, né? E eu gosto de fazer isso para ter certeza de que a obra, né, com os diferentes profissionais que trabalharam nela, está boa, né? Está com leitura fluida, escorreita, né? Com boa tradução, né? E aí eu faço essa leitura final e aprovo para publicação. É um trabalho difícil, né? Às vezes por detrás dos bastidores, o leitor ele talvez não tenha muita noção assim de todas as etapas, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo: por que não publica tal livro? Por que não faz tal coisa? Isso é porque não é tão simples assim, né? Tem uma cadeia produtiva muito grande por detrás da produção de livros, né? E um custo muito alto. Cada etapa dessa tem custos, né? É preciso fazer investimentos ali e tudo mais, né? Então não é simplesmente, eu gostei do livro, eu vou pegar e fazer, né? A gente precisa encaixar o livro nesses critérios, né? Confessionais, produtivos e tudo mais, né? Editoriais, e aí a gente consegue, né, produzir. Mas o tempo para a produção de um livro aí varia, depende do tamanho do livro, do tipo do livro, né? Tem um livro que o pastor Ricardo Dennan, fundador da Fiel, preparou, por exemplo, né? Que levou 20 anos para ficar pronto. Por quê? Porque ele parou várias vezes, né? Era um livro difícil, né? E que teve muitas etapas e tal, que é Romanos de John Murray, que foi publicado pela Fiel em 2003. Mas ele começou o livro em 1982, né? E aí o projeto parou por uma série de razões. É claro, eu estou citando um exemplo assim que é incomum, né? Mas só para mostrar que às vezes alguns projetos são demorados. Um livro difícil, mais acadêmico e tal, por exemplo, recentemente eu publiquei um livro maravilhoso chamado Do Céu Cristo Veio Buscá-lo, né? Um livro sobre a expiação definida, também chamada de expiação limitada. Este livro, entre a contratação, a tradução e a produção das demais etapas e a publicação, levou aí uns 3 anos, né, para ficar pronto, né?
E é mais ou menos isso, né? Um livro maior, mais volumoso, se trabalhar com bastante foco nele, né? Talvez dá para fazer mais rápido, em um ano, 14 meses, 15 meses. Né? Mas enfim, cada livro é uma história, cada projeto, né? Quase como se fosse um filho que nasce, né? Ele tem o seu próprio caminho, sua própria trajetória, né? É um trabalho difícil, né? Às vezes cansativo, mas muito gostoso de fazer também, muito abençoador, né? Porque a gente sabe que acaba servindo aí ao interesse, né? à edificação do povo de Deus, né? Assim, ouvindo, né, falar de todo esse processo de editoriação, a gente vê o quanto é trabalhoso, né? E ao mesmo tempo o quanto assim, nos beneficia enquanto leitor, né? A usufruir dessas obras, principalmente as obras traduzidas, porque a gente sabe que a nível nacional ainda é pouco difundido a capacidade de ler inglês, né? Então isso facilita muito, ler outros idiomas também facilita muito. Mas tem uma pergunta aqui, não sei se você vai poder responder, né? Você falou dessa demora, mas eu tenho ouvido muito falar nas redes sociais de uma Bíblia que a Fiel supostamente estará lançando. Se você puder falar um pouco, né, dentro das suas limitações sobre essa Bíblia, eu creio que os ouvintes vão agradecer muito, os leitores. Fala um pouquinho sobre essa Bíblia, Tiago. Ok. Tá, antes de falar sobre a Bíblia, só uma palavrinha, né? A Fiel existe desde 66, né? Havia pouquíssima produção de obras teológicas naquela ocasião, né? Algumas editoras aí, como a Presbiteriana, a Vida Nova também já existia, mas era recente, né? E as editoras confessionais, né? Batista, Presbiteriana e Metodista, que já existiam, mas faziam pouca coisa ainda. Então, assim, a Fiel precisou produzir muita coisa assim de forma pioneira, né? Trazer muito material de fora. Ainda precisa fazer isso, né? A produção literária fora do país ainda é mais robusta, mas um trabalho que, como editor, assim, eu tenho procurado desenvolver, né? E tenho me felicitado muito em perceber assim bons frutos no desenvolvimento de autores nacionais, né? A gente já publica vários deles. Tem uma geração de ensinadores e mestres que também estão se especializando em escrever. Não é nada fácil para o autor brasileiro, né? Porque escrever com qualidade não é simples, né? E os nossos homens mais qualificados, eles estão sempre muito ocupados, né? E envolvidos em muitas atividades, e isso acaba dificultando assim, né, que tenham tempo para pesquisa e produção literária, né? Então não são muitos os que estão realmente, né, conseguindo se organizar para fazer pesquisa e produção literária de qualidade, mas graças a Deus a gente tem tido, né, mais e mais autores. Eu quero estimular, né, aqueles que desejam produzir mais, né, tem de ler muito, né, tem de conhecer muito bem a língua portuguesa, as estruturas literárias. É importante, né, para que o livro fique bom, né, e aquele conteúdo que é tão rico possa, né, chegar nas pessoas de um jeito assim que seja agradável e compreensível, né? Então esse é um trabalho que a gente tem tentado fazer também, né? E a propósito eu estou inclusive me preparando para lançar o meu próprio livro aí pela Fiel daqui a algum tempo. Mas a gente fala sobre isso numa outra oportunidade. Sobre a Bíblia, vamos responder sua pergunta agora.